Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje no nosso bate-papo do dia vamos falar sobre alimentação. Mas antes eu tenho um alerta para você que está em casa. Estudos mostram que 30% da produção mundial de alimentos é desperdiçada em razão da falha no cultivo, na colheita, no transporte, no armazenamento e também na comercialização. No Brasil, toneladas de alimentos que poderiam ser aproveitados são descartados todos os dias. E isso dá ao Brasil o título de País do Desperdício. Hoje convidamos a nutricionista Deise Dávila, que vai nos ensinar como reaproveitar os alimentos, além de conhecermos algumas receitas simples, né, Deise? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E falando sobre o aproveitamento integral dos alimentos, essa questão do desperdício, eu venho até frisar que esse é um tema muito importante nesse momento que o Brasil está passando de uma crise econômica, a dona de casa que vai fazer sua compra, que hoje precisa economizar, a gente ter esse conhecimento sobre o alimento, de que eu posso utilizá-lo na sua totalidade, é muito importante. E em relação ao desperdício, realmente, o Brasil ele entra num paradoxo aí. De um lado, a gente tem esse grande desperdício que vem desde o processo de colheita, da produção, do transporte até chegar ao consumidor, e muitas vezes o consumidor ele não tem essa consciência de que ele pode sim aproveitar esse alimento na sua totalidade, e isso leva a esse desperdício. E aí, por outro lado, nós temos a questão da fome, né, que no nosso país, infelizmente, é um assunto ainda muito evidente, e temos também a questão de carências nutricionais, tanto em crianças, né, idade pré-escolar, como em adultos também, e essa questão do aproveitamento integral do alimento poderia sim ser uma solução, ser uma alternativa para esse tipo de problema nutricional. Agora, o que muita gente não sabe, eu falei no início que o tema de hoje seria reaproveitamento de alimentos, mas quando a gente foca em verduras e frutas, é aproveitamento, né? Exato. Não é reaproveitamento. Exato. O reaproveitamento seria de uma preparação que já foi utilizada, que você reservou, que você guardou, e aí você vai utilizar novamente, você vai reaproveitar. Quando nós estamos falando de um alimento vegetal, que você foi no supermercado, comprou, quando a gente tem aquela visão de que eu posso utilizar na totalidade, eu vou aproveitar totalmente, não reaproveitar. Vou fazer um primeiro uso completo daquilo que eu levei para casa. Agora, quais são as partes dos alimentos que nós podemos aproveitar? No sentido de frutas, verduras, nos vegetais, a nutrição ela tem trazido essa motivação de que nós podemos aproveitar tudo, né? Então, tudo que for possível extrair daquele alimento, eu posso estar ali utilizando. Então, cascas, sementes, as folhas. Aqui na nossa região não é muito comum nós vermos cenoura, a beterraba vindo com as folhas, mas nos lugares em que você tem acesso a esse tipo de alimento também pode ser utilizado. Sementes, talos, que muitas vezes são descartados durante a preparação. Tudo isso está sendo jogado no lixo e tem um grande valor nutricional. Eu vou pedir a ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela número 1 no ar, que a gente vai explicar um pouquinho mais a respeito desses alimentos que podem ser aproveitados. E falando um pouco dessa questão de folhas e cascas, essa divisão que a gente vai conseguir entender um pouco melhor. Alimentos que podem ser aproveitados integralmente. E a gente começa com as folhas. Aí a gente tem da cenoura, beterraba, batata doce, nabo, couve-flor, abóbora, mostarda, hortelã e rabanete. Então, isso tudo a gente pode reaproveitar as folhas, por exemplo. Pode aproveitar, fazer o aproveitamento integral. Se você conseguir chegar no mercado, na feira e encontrar esses alimentos com as folhas, a gente não vai usar só a parte do tubérculo, no caso que seria a beterraba, a cenoura, como a gente conhece ali normalmente. Mas se ela vier com as folhas, a gente pode estar utilizando sim na produção de saladas, aqueles charutos que a gente faz com carne, recheado com carne. Essa folha a gente não precisa descartar. Tem um grande potencial nutricional ali e a gente está jogando no lixo muitas vezes. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esse potencial nutricional. O que a gente pode encontrar de nutrientes nessas folhas, cascas, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os talos. Aqui mostra pra gente que a gente pode aproveitar a casca da batata inglesa, banana tangerina, laranja, mamão, pepino, maçã, abacaxi, a berinjela, beterraba, melão, maracujá, goiaba, manga e abóbora. E a beterraba se encontra nesses dois pontos aqui. Exato, porque muitas pessoas têm o hábito de descascar a beterraba.
Então, nesse sentido, a gente, na verdade, pelo cuidado até na questão de micro-organismos, então ela faz essa retirada da casca. É importante a gente ter esse conhecimento, como que nós podemos fazer essa limpeza, para que a gente não desperdice, né? No caso da beterraba, no caso da cenoura, algumas pessoas tiram essa parte importantíssima, que tem muitos nutrientes, muitas vezes mais do que a polpa, né? E aí a gente acaba perdendo esse valor nutricional, mandando pelo ralo realmente algo que seria importante. E aí a gente tem nas cascas uma proteção realmente para o alimento. Sempre que possível, no caso da batata, nós fazemos o cozimento, a cocção dessa batata com a casca, ela vai preservar aqueles nutrientes, né? E se nós fizermos o corte, já uma perda grande em contato com o oxigênio, em contato com a luz, realmente ali, ela já acontece uma perda daquele nutriente. E a casca é essa proteção. E justamente por isso que nessa casca tem mais nutrientes muitas vezes do que na própria polpa do alimento. Agora eu vou pedir ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 2 no ar, que a gente vai entender quais são os alimentos, frutas e verduras que a gente aproveitar os talos. E aí a gente vai conversando um pouquinho a respeito disso, Deise, porque é muito comum a gente ter esse cuidado excessivo com micro-organismos, bactérias e fungos, e a gente acaba não aproveitando na sua totalidade. Por exemplo, a gente pode encontrar os talos, aproveitar os talos da couve-flor, do brócolis e da beterraba. E aí entra a entrecasca da melancia, do maracujá. Eu nunca tinha ouvido falar que pode reaproveitar. Pode sim. No caso da melancia é muito comum as pessoas que já trabalham com esse tipo de orientação, de aproveitar integralmente o alimento, de utilizar aquela parte branca da melancia para fazer compotas, doces, e fica muito saboroso realmente. No caso do maracujá, a gente pode estar tirando aquela parte branca também para fazer a farinha do maracujá, que fez assim um grande sucesso em relação ao emagrecimento, porque é rica em fibras, ajuda realmente na saciedade. Então a gente tem todos esses benefícios que a gente pode estar utilizando dentro da nossa casa, sem ter grandes gastos, grandes custos, muito pelo contrário, trazendo uma questão de economia para todo mundo que está em casa, que pode estar utilizando isso no dia a dia. Agora nós vamos para as sementes, abóbora, melão e jaca. É possível, então, fazer essa É possível, sim. No caso, a abóbora, inclusive, é uma semente que você já encontra em casas de produtos naturais, né? E o custo, o valor, chega a ser alto também. E aí a gente orienta que você pode estar fazendo isso em casa, que você não precisa necessariamente estar comprando, né? Você pode fazer esse produto de uma forma muito simples, secando, pode ser no forno. Já a semente de melão também. São sementes que têm um alto potencial nutritivo, de fibras, né, que vão ajudar a regular essa parte intestinal, que vão ajudar na questão de absorção de gorduras, né? Então, as pessoas que têm problemas em relação a diabetes também, ele ajuda a regular a insulina no sangue, a glicemia ali. Então, a gente pode estar aproveitando, sim, utilizando em favor da nossa saúde todos esses tipos de alimentos. Agora, no caso dos talos, ele também pode trazer benefícios? Os talos, exatamente. Muitas pessoas não gostam porque eles têm aquela característica mais durinha, mais rígida. Isso a gente pode estar fazendo cozimento para deixar mais brando, como a gente fala na nutrição, para deixar mais molinho. E a gente pode estar utilizando em várias receitas em casa também. E os talos, eles têm, em geral, um potencial maior de nutrientes do que a própria folha. Também é possível fazer esse aproveitamento. É possível fazer. E você comentou em relação à limpeza, às vezes ao cuidado excessivo. Na verdade, nós temos que ter sempre essa visão de cuidar, de evitar que ocorram problemas com micro-organismos para dentro da nossa casa. Mas a gente tem que ter essa visão de que o que pode ser aproveitado, higienizado corretamente, a gente pode estar sim utilizando no dia a dia. Bom, inclusive a gente pode até aproveitar e já adiantar essa parte, porque a gente viu que antes da fruta chegar até o consumidor final, ela passa por um processo muito grande, que vai desde a questão da colheita, da distribuição desses alimentos, e aí acaba tendo esse contágio realmente com bactérias, uma contaminação muito grande. O que a gente deve fazer para higienizar, Deise, esses alimentos, as frutas e verduras, que a gente possa reaproveitá-los? No caso da semente, a gente está resguardado porque tem a casca, mas no caso da casca,
E dos talos é mais complicado, né? E das folhas também. Exato. Então, geralmente nós recomendamos que logo que chegar do supermercado já faça esse processo de higienização e a gente vai começar fazendo ali uma seleção daquilo que a gente levou para casa, o que pode ser ali descartado. Muitas vezes a gente leva alguma coisa que não está ali com uma característica legal, que a gente chama de características organolépticas do alimento, que são a cor, o cheiro, a consistência. Então, se você vê alguma alteração e acha que aquele alimento deve ser descartado, descarta. Faz uma pré-lavagem em água corrente para retirar a sujidade, aquela sujeirinha ali que está visível a olho nu. E depois a gente está usando o hipoclorito de sódio, que pode ser também a nossa famosa água sanitária. Existem soluções que já vêm próprias diretamente para o alimento e no caso da água sanitária existem algumas marcas que, se você ler o rótulo, ela também é indicada para alimentos. Geralmente é na proporção de 1 colher de sopa para 1 litro de água, e você faz o cálculo de como você vai administrar isso, mas você pode estar observando também o que o fabricante está indicando em relação a isso, porque às vezes há uma variação. Depois de fazer essa primeira lavagem, deixar de molho por 15 minutos, de 15 a 30 minutos, e é importante que o alimento esteja totalmente submerso. Então, se você vê que o alimento está subindo, põe um pratinho ali em cima para que ele fique totalmente submerso ali naquela substância, deixa de 15 a 30 minutos e depois é importantíssimo que você faça um enxágue com água potável, preferivelmente uma água filtrada. Faz a secagem daquele alimento, você pode deixar secando ali em temperatura ambiente, coberto e protegido de vetores de insetos, ou você pode fazer enxugar com tecido, com papel toalha e já guardar na geladeira, ele já higienizado e pronto para o consumo. Beijo, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho no próximo bloco nós vamos aprender a fazer algumas receitas deliciosas. Se eu fosse você, eu não saía daí não, viu? Rapidinho, vamos para o intervalo, mas você acompanha mais uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Essa mulher venha ser sempre uma bênção sobre as nossas vidas. Deus abençoe as mulheres, em nome de Jesus.